Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Juízes capítulo 8. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? E discutiram fortemente com ele. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de ele dizer isto, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. E disse aos homens de Sucote: por favor, dê alguns pães para aqueles que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém os chefes de Sucote disseram: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder, para que demos pão ao exército que está com você? Então Gideão disse: por isso, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinheiros e outras plantas do deserto. Dali Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar. Mas esses de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Ora, Zeba e Salmuna estavam em Carcó com os seus exércitos, uns 15.000 homens, todos que restavam do exército de povos do Oriente, pois 120.000 homens que puxavam da espada tinham sido mortos. Gideão foi pelo caminho dos nômades, a leste, Noba e Jogbeá, e atacou aquele exército de surpresa. Zeba e Salmuna fugiram, mas Gideão os perseguiu. Ele prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e deixou todo aquele exército em pânico. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres, prendeu um moço de Sucote, lhe fez perguntas, e o moço deu por escrito o nome dos chefes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então Gideão foi falar com os homens de Sucote e lhes disse: vejam, aqui estão Zeba e Salmuna, a respeito do que vocês zombaram de mim, dizendo: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder, para que demos pão aos seus homens cansados? E prendeu os anciãos da cidade, pegou espinheiro e outras plantas do deserto, com eles deu severa lição aos homens de Sucote, derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e Salmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: como você, assim eles eram, cada um parecia com um filho de rei. Gideão disse: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se vocês os tivessem deixado com vida, eu não mataria vocês. E disse a Jéter, seu primogênito: levante-se e mate-os. Porém o moço não arrancou a sua espada, porque teve medo, pois ainda era jovem. Então Zeba e Salmuna disseram: venha você mesmo e nos mate, pois o homem é conhecido por sua valentia. Gideão foi, matou Zeba e Salmuna e pegou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos camelos deles. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domine sobre nós, tanto você como seu filho e o filho de seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. E Gideão continuou: mas quero fazer um pedido, que cada um de vocês me dê argolas do seu despojo. É que os midianitas tinham argolas de ouro, pois eles eram ismaelitas. Então eles responderam: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles colocou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que ele pediu foi de 20 quilos de ouro, sem contar os ornamentos em forma de meia-lua, pendentes, roupas de púrpura que os reis dos midianitas usavam, e sem contar os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Disso Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra,
e todo Israel se prostituiu ali, adorando esta estola. Isso veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. Assim os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça, e a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Jerubbaal, filho de Joás, retirou-se e ficou morando em sua casa. Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que morava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice. Foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Ofra, cidade da família de Abiezer. Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Baalins, puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor. Também não usaram de bondade com a casa de Jerubbaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Amém. O capítulo 8 de Juízes fala do final da vida de Gideão. Ainda antes de falar do final, fala de algumas vitórias a mais que ele teve. E aí, irmãos, nós vamos perceber aqui algumas virtudes que havia aí no caráter de Gideão. A primeira delas foi saber resolver um conflito inicial com os efraimitas. No capítulo 8 mesmo de Juízes, no versículo de número 1, os homens de Efraim foram até ele e reclamaram porque ficaram de fora da batalha. Os midianitas foram vencidos, tinham sido derrotados, mas os efraimitas, a tribo de Efraim, ela disse: por que você não levou a gente com você? Muitas vezes, quando a gente tem uma grande vitória, algumas pessoas dizem: por que você não me chamou? Eu queria estar junto. E Gideão poderia ter até desconsiderado esse diálogo, mas ao invés disso, ele elogia a tribo de Efraim e ganha o coração deles. Aqui está uma virtude, irmãos. A palavra branda, ela desvia o furor. A palavra dura, ela suscita ira. Muitas vezes, quando alguém vem discutir com a gente, a nossa primeira reação já é de atacar ou de se justificar. Simplesmente Gideão elogia, reconhece aquela tribo com a sua importância. Honrar as pessoas é uma maneira da gente, muitas vezes, restaurar conflitos e desfrutar até do apoio das pessoas. Honrar, não é bajular, mas honrar, respeitar, reconhecer a história do outro, reconhecer as virtudes do outro. Isso traz muita solução para conflitos. Gideão também tem outra grande virtude aqui no caráter dele, que ele conseguiu liderar um exército que, mesmo cansado, continuava perseguindo o inimigo. Que virtude tremenda que nós precisamos. No versículo 4 diz assim: Gideão chegou ao Jordão, passou com 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. Veja bem que, mesmo quando nós estamos cansados, nós não devemos dar lugar ao diabo. Nós não devemos deixar de ser vigilantes, prudentes. Mesmo cansados, guarde o seu coração. Mesmo cansado, obedeça a Deus. Mesmo cansado, mantenha a sua posição de sobriedade espiritual. Diante da guerra espiritual, nós não podemos nos distrair. A Bíblia diz que Davi, ele pecou contra Deus porque nos tempos dos reis irem para a guerra, ele ficou em casa. Pode ser que ele estava cansado ou então acomodado, já tinha tido muitas vitórias, mas o Gideão e o seu exército, mesmo cansado, continuava fazendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que eles realmente vencessem os inimigos. Que virtude especial, irmãos, nós precisamos perceber aqui na vida de Gideão. Mais uma coisa que nos chama atenção aqui, irmãos, é que quando tentaram de alguma forma levantar Gideão como rei, ele não aceitou. E aí uma outra virtude, ele não fez aquilo que Deus não tinha falado com ele. Deus não tinha ungido Gideão para ser rei. Deus ungiu Gideão para vencer aquelas batalhas. Nós precisamos saber para quais batalhas Deus está nos chamando. Nós devemos guerrear as guerras que Deus nos colocou nela. Há guerras que nós não fomos colocados por Deus,
Há esferas da vida que Deus estabeleceu outras pessoas para guerrear mais à frente. Nós precisamos fazer a nossa parte. E quando falaram para Gideão, reina sobre nós, versículo 22, domine sobre nós, tanto você como seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Versículo 23 diz assim: porém Gideão disse, não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho, o Senhor Deus dominará sobre vocês. Que virtude especial, né, irmãos? Ele reconheceu que ser rei de Israel não era um chamado, não era a vocação de Deus para ele. Nós precisamos saber para o que Deus nos chamou e também para o que Deus não nos chamou. Porém, concluindo aí o capítulo, Gideão não foi vitorioso até o fim. E aqui está uma grande lição para nós também. Gideão começou bem. Gideão, ele tinha a humildade inicial, ele tinha até uma certa, se sentia incapaz de poder vencer, e Deus o fortaleceu, Deus o capacitou. Mas Gideão comete uma falha terrível, que a maioria dos homens que caem, eles caem por essa mesma falha. Gideão deixou com que as vitórias que foram vindo se tornassem no coração dele um espírito de orgulho. O orgulho vai ser um inimigo que nós vamos ter que lutar contra ele todos os dias. E existem muitas faces do orgulho. Não é só o orgulho de falar ou de se sentir superior ou melhor do que os outros, mas quando nós nos tornamos independentes de Deus, quando nós começamos a fazer coisas que Deus não mandou, e sobretudo aqui o pecado de Gideão, a raiz dele foi a idolatria. Olhe comigo, quando a gente percebe no versículo de número 24, Gideão continuou: quero fazer um pedido, eu quero a argola do despojo de vocês, né? Que os midianitas tinham deixado argolas de ouro, e ele pede toda aquela doação de ouro. A cobiça, irmãos, tem matado muitas vidas. A cobiça tem frustrado muitas pessoas que começam a buscar Deus, orar, e de repente eles não conseguem alcançar aquilo que eles gostariam. Quantas pessoas começam a alimentar um espírito de frustração, começam aí a buscar as coisas do mundo, ou a trabalhar excessivamente, correndo atrás de dinheiro e se esquecendo do reino de Deus, da presença de Deus, da comunhão com Deus. Gideão caiu pela cobiça ao dinheiro, e a soberba, o orgulho subiu no coração dele. A gente vê aí toda uma idolatria. Ele faz uma estola aí muito cara, muito bonita, e essa estola se torna um objeto de adoração, de idolatria. Versículo 27 fala isso. Gideão fez uma estola sacerdotal, e todo Israel ia ali para adorar aquela estola. Então há uma adoração, uma idolatria ao redor de Gideão. Quem diria? Aquele homem que começou tão bem, tão humilde, que Deus deu tantas vitórias. Amado, o fato de Deus ter nos dado muitas vitórias não significa que nós não podemos tropeçar, não significa que nós não temos que manter uma vigilância. Nós temos que vencer a idolatria no nosso coração. Há muitos tipos de idolatria, né? Às vezes a gente idolatra a nossa opinião, o nosso ego, a nossa própria vontade, idolatra o dinheiro, os bens, idolatra até as bênçãos que Deus deu a gente, sendo que nós precisamos nos lembrar sempre que a essência da nossa vida é adorar somente o Senhor. E isso deve ser uma prática diária, adorar somente a Jesus. E adorar a Deus não significa buscá-lo para um benefício pessoal. Quando você busca a Jesus, eu estou falando do nome de Jesus, apenas querendo satisfazer a sua vontade, você está buscando a você mesmo. Você está tornando Jesus um amuleto. Você não está adorando a Jesus. Jesus não é um meio de conseguirmos o que a gente quer. Jesus é o Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. Ele tem uma vontade perfeita e plena, e nós devemos conhecê-lo, amá-lo e fazer a vontade dele. Nós o servimos, nós o adoramos, nós pertencemos a Ele. Nós precisamos buscar o reino dEle em primeiro lugar e a sua justiça. E tudo aquilo que Ele acrescenta à nossa vida, nós devemos devolver a Ele em louvor, em honra, desfrutar, mas apegado ao Senhor e não às coisas da terra. Sabe, irmãos, Gideão começou bem, mas o orgulho, as vitórias, e é interessante que Deus falou: eu vou deixar só 300
para que vocês não se gloriem em vocês mesmos, achando que vocês conseguiram. É estranho perceber Gideão, que se sentia um pouco rejeitado, de repente para o lado do orgulho, porque na verdade a rejeição e o orgulho são dois lados de um coração muitas vezes ferido. Sabe a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa orgulhosa, que busca fazer as coisas para Deus? A pior coisa é ela conseguir sucesso, porque ela vai cair no seu próprio coração enganoso. A nossa força pode ser um obstáculo até para Deus nos usar. O que Deus quer realmente de nós para nos usar é a nossa fraqueza. É quando a gente coloca a nossa fraqueza, a nossa dependência nas mãos dele, que o poder de Deus é derramado, é realçado, e a glória dele, a honra é dele. Nós respiramos, vivemos por causa da graça de Deus. Sabe, irmãos, a nossa finitude, a nossa fragilidade da vida deveria nos levar a adorar mais a Deus, a amar mais o Senhor, conhecer e fazer a vontade dele. E a vontade de Deus é que nós o conheçamos e tornemos o seu nome conhecido. A sua vida precisa levar outros a conhecer a Jesus e a glória de Deus. É para isso que ele nos fez, para o louvor da sua glória. Vamos orar? Pai, nos ensina com as virtudes destes homens que tiveram grandes vitórias por causa do Senhor. O Senhor na vida deles trouxe grandes vitórias. Gideão e o seu pequeno exército, nas mãos do Senhor, venceram grandes batalhas. Mas, Pai, nos ensina também com os erros destes homens, para que a gente não cometa os mesmos erros. Senhor, que o Senhor seja glorificado pelas vitórias que já tivemos, mas que possamos preservar um coração humilde, dependente do Senhor, dando a Ti toda a glória e toda a honra, para que, ó Deus, o Senhor continue sempre sendo glorificado em nós e através de nós. Nós oramos, Pai, Te agradecendo pela palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor.